muito boa noite para você. Criança de 6 anos conta as agressões sofridas e pais cobram providências. Polícia localiza corpo de mulher assassinada após negar ato sexual em Varjão de Minas. No NTV News desta quinta-feira você vai ver também. Homem é preso por tentar matar a ex-esposa no bairro Brasil. Idoso passa mal e morre enquanto conduzia veículo. Morre homem que foi agredido durante discussão por causa de troco em dinheiro. Após acordo, família de menino que morreu ao cair em buraco de obra receberá mais de R$770 mil. Patos de Minas muda o horário de funcionamento das repartições públicas e escolas municipais em dia de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Câmara aprova em segundo turno projeto que obriga Ferros Velhos de Patos de Minas a comprovar a origem de materiais. Vereadores aprovam a alteração de lei permitindo que fogos de artifício possam ser utilizados no meio rural. É baixa a procura por vacinação de reforço contra a Covid após ampliação de faixa etária. Obra de canalização da Avenida Fátima Porto deve ter início em 2023. Estas e outras notícias agora no NTV News. Um homem de 62 anos morreu após passar mal enquanto dirigia um veículo no bairro Copacabana. Testemunhas contaram que viram um veículo descontrolado passando sobre a guia lateral da via e indo parar em meio a um terreno vago. Chovia forte no momento do acidente. No interior do automóvel estava o motorista, Antônio Caixeta de Souza, acompanhado da esposa. Ele teria sofrido um mal súbito e perdeu a consciência enquanto transitava pela Avenida Padre Vitor Coelho. Socorristas do SAMU atenderam a ocorrência. Apesar dos esforços da equipe médica, o idoso não resistiu e faleceu no local. Morreu nesta quarta-feira Luciano Gonçalves Machado, de 44 anos, vítima de agressão ocorrida há cerca de uma semana no bairro Brasil, em Patos de Minas. Ele estava internado no Hospital Regional Antônio Dias. A ocorrência no final da noite do dia 8 de novembro foi registrada quando a Polícia Militar constatou um caso de lesão corporal. Luciano foi encontrado caído e com ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao atendimento médico. Segundo as informações da polícia, o autor do crime contou que os dois começaram a discutir por causa de um troco em dinheiro e que, por isso, agrediu a vítima com quem residia no mesmo imóvel. Luciano Gonçalves morreu em decorrência de um trauma de crânio. Uma tentativa de feminicídio foi registrada hoje, na manhã desta quinta-feira, na rua Santa Catarina, no bairro Brasil, aqui em Patos de Minas. Os vizinhos ouviram os gritos de pedido de socorro e a polícia conseguiu evitar o pior. A informação é de que Laís, de 33 anos, e Alex, de 39, tiveram um relacionamento de cerca de um ano e se separaram há cerca de 2 semanas. E ele queria reatar o relacionamento. A vítima tem uma filha de 4 meses com o suspeito. Além disso, Laís tem um filho de 5 anos de outro relacionamento. De acordo com informações, Laís e o filho são autistas e eles recebem o benefício de prestação continuada. Teria sido com o dinheiro desse benefício que Laís comprou os móveis da casa onde morava com o ex-companheiro. Nesta quinta-feira, ela teria ido até a casa buscar móveis e roupas, que ela alega ter comprado com o próprio dinheiro. Mas, durante um ataque de fúria, Alex trancou a casa, não deixou ela sair e tentou enforcar a mulher. Além disso, quebrou o nariz dela e passou a faca em seu pescoço. Por sorte, vizinhos ouviram os gritos de Laís pedindo por socorro e acionaram a polícia militar. Os policiais arrombaram o portão e Alex foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia e a mulher para o hospital. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Carmo do Paranaíba, firmou acordo com 4 investigados por homicídio culposo no caso do menino Pedro, de 8 anos, que morreu após cair em um buraco quando brincava em um terreno em obras, sem cerca e sem sinalização. O caso foi registrado no dia 21 de agosto. De acordo com o Ministério Público, a família da vítima irá receber R$775 mil. Os investigados também terão que pagar a título de prestação pecuniária R$ 75.500 em benefício da APAI em Carmo do Paranaíba. Em instantes, a revitalização de espaço público no bairro Nova Floresta para a Academia de Saúde e o que fazer diante do estresse provocado no dia a dia. Em um cotidiano moderno, seja no trabalho ou até nas relações familiares, quase sempre estamos expostos a situações de estresse.
O desafio constante é como lidar com isso e conseguir melhorar a qualidade de vida. Dados do Ministério da Saúde relatam que desde 2013, o número de infartos entre adultos aumentou em pelo menos 13%. A condição pode ser causada pelo estresse, que provoca 15% dos casos de infarto no Brasil. Quando uma pessoa se sente estressada, é importante que ela comece a identificar aquilo que vem antes. Quais situações da vida estão gerando nela algum tipo de sobrecarga, de dificuldade de lidar com as situações e de como está o grau de tolerância às frustrações. Normalmente, uma pessoa que não está bem, ela tolera bem pouco situações que requerem habilidade. Então, ela entra num processo de estresse muito rápido. Visitando Patos de Minas, o são gotardense Oswaldo Cruz afirma que lida bem com o estresse devido às profissões que exerce. A minha profissão é jardinagem e música, né? Então a gente está sempre ligado a isso aí. O estresse, a gente vai... Mas o estressor está muito comum, né, no pessoal. Em contraste ao marido Oswaldo, Helena, que é comerciante, afirma lidar com muitas situações estressantes no ambiente de trabalho. Bastante, até pelo meu trabalho, né, que já é estressante por natureza, mas eu estou procurando melhorar, estou trabalhando o autoconhecimento e quero melhorar cada dia mais, porque estresse faz muito mal para a gente, né? Além da sobrecarga no emprego, diversas situações podem propiciar a intensificação do estresse. Desde pressões familiares, pessoas que se pressionam, se cobram demais, sentem que não são suficientes, pressões familiares. Tudo isso sinaliza que existe uma discrepância entre a expectativa da pessoa em relação à própria vida e a realidade que ela enfrenta. O psicólogo Jorge Luiz Borges explica que o organismo se manifesta com doenças como enxaqueca, taquicardia e até mesmo pressão alta. Entretanto, não é possível fazer uma associação direta entre os sintomas físicos e o estresse, sendo necessário procurar um profissional. Infelizmente, as pessoas têm uma tendência a procurar, em primeiro lugar, a medicação. Então, em muitos casos, chegam pacientes extremamente medicados, às vezes até dopados, para tentar lidar com essas pressões externas somente através da química, somente através da medicação. E aí, iniciar um processo terapêutico é importante até para tentar se libertar um pouco disso que também sobrecarrega o organismo. O músico João Vitor relata que encontrou alguns meios para lidar com situações de estresse. Normalmente, às vezes, quando eu sinto estresse assim, eu tento escutar uma música ou andar de skate, fazer algum hobby, tocar um violão, mas na maioria das vezes eu tento lidar com o meu estresse assim, policiando ele, né? Porque é uma coisa que às vezes me atrapalha. De acordo com as orientações de Jorge, João Vitor está no caminho certo, mas o ideal é que, além disso, também haja a procura de atendimento médico. O lazer é importante, a atividade física é importante, uma boa alimentação é essencial, boas relações, porque a pessoa já pensa que a vida é extenuante, sacrificante, e aí não quer fazer algo que exige sacrifício para poder melhorar a qualidade de vida, mas isso é essencial. E o estresse é muito, né? O espaço público que abriga uma academia de saúde do bairro Nova Floresta foi revitalizado pela prefeitura. Inaugurada 7 anos atrás, durante a gestão do ex-prefeito Pedro Lucas Rodrigues, a Academia de Saúde Emílio José de Oliveira estava fechada e os moradores do bairro Nova Floresta utilizavam apenas o espaço exterior da Praça Abel Silva para práticas esportivas. A gente tem consciência de que é algo importante para a região toda, não só para o bairro Nova Floresta, mas para os bairros aqui das redondezas, da parte alta da cidade, porque foi inaugurado em 2015, mas praticamente não funcionou de lá para cá. Estava fechado há anos, os equipamentos ali dentro todos guardados, e a atividade que era realizada aqui era atividade feita ao ar livre mesmo. Então não estava fazendo diferença ter essa estrutura aqui. Para a secretária municipal de saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta, a prática de exercícios é um dos pilares para a manutenção da boa saúde. Quando a gente pensa em saúde, direto vem na nossa cabeça a primeira coisa, hospital, né? E a gente esquece muito que o preventivo, às vezes, é mais importante do que o curativo, né? Então, focar em atividade de prevenção e promoção de saúde, que é principalmente atividades físicas, né? Que junto aí com a medicação e o tratamento
elas permitem que o paciente não agrave, às vezes até curem algumas doenças, como as mais comuns que a gente tem aí, diabetes e hipertensão, e evita que o paciente vá para o hospital, fique adoecido. Então, espaços como esses, né, Academia em Saúde aqui, as atividades estavam acontecendo na parte de fora, mas a gente tem muita população idosa que às vezes não consegue ficar no sol, muitos dias estão de chuva. Então, para não interromper essas atividades agora, a gente tem um local apropriado. Segundo o prefeito Luiz Eduardo Falcão, as caneleiras, elásticos extensores, halteres e bastões que agora estão organizados para o uso dos moradores estavam guardados no interior do local. Ele conta que o investimento para a reforma do telhado, reparos internos, pintura e instalação de corrimão na rampa de acesso foi de R$ 150 mil, oriundos de recursos federais. Então não é uma grande obra, é uma reforma simples, o que reforça a nossa convicção de que poderia ter sido feito antes, né? A gente resolveu aqui a situação do telhado, estava muito infiltrado aqui, muito deteriorado o espaço interno, totalmente inadequado para o convívio aqui, para a população utilizar. Então agora volta a ter essa opção. Todo o pessoal aqui da região, a revitalização interna e também externa. Toda a população pode frequentar, né? A gente tem aí no Instagram da Prefeitura, no site da Prefeitura, os horários dos grupos aqui, né? Que funcionam, que abrange vários bairros, mas independente do bairro daqui, às vezes você é de outro bairro, quer vir fazer atividade aqui, não precisa fazer inscrição, só vir no horário que a atividade está acontecendo, será muito bem-vindo, porque promoção de saúde, eu costumo dizer que ela é bem-vinda a qualquer momento, em qualquer lugar, então só a pessoa aí estando disposta, pode vir. Depois do intervalo aqui no News, baixa a procura por vacinação de reforço contra a Covid após ampliação de faixa etária. Obra de canalização na Avenida Fátima Porto deve ter início em 2023. E Patos de Minas muda o horário de funcionamento das repartições públicas e escolas municipais nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Depois do governo de Minas anunciar alteração no expediente do funcionamento das repartições públicas devido aos Jogos da Copa do Mundo, a Prefeitura de Patos de Minas também publicou mudanças nos horários de trabalho dos servidores. Confira aí como fica. Por conta dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, a Prefeitura de Patos de Minas também vai alterar o horário de funcionamento das repartições públicas e escolas municipais. Na primeira fase da Copa do Mundo, no dia 24 de novembro, o expediente será de 7 da manhã a 1 da tarde. As aulas nas escolas municipais terminam às 3 da tarde. Para o segundo jogo, quando o Brasil enfrenta a Suíça no dia 28 de novembro, 1 da tarde, o horário de funcionamento será de 7 da manhã ao meio-dia. As escolas municipais não funcionarão durante o período da tarde em Patos de Minas. Já o terceiro jogo da primeira fase, Brasil versus Camarões, no dia 2 de dezembro, às 4 da tarde, o expediente dos serviços públicos em Patos de Minas será entre 7 da manhã e 1 da tarde. Para o turno da tarde, as aulas nas escolas municipais terminarão às 3 da tarde. Caso a seleção brasileira se classifique para jogar as etapas seguintes da Copa do Mundo, o expediente também poderá sofrer alterações. Pelo decreto da Prefeitura de Patos de Minas, não haverá mudança para serviços de limpeza pública, operação no aterro sanitário, manutenção de semáforos, rondantes, cemitério, aeroporto, Parque do Mocambo e serviços de saúde. As agências bancárias também terão horário especial de atendimento ao público nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. A decisão foi anunciada pela Febraban. No caso dos Jogos, às 13 horas, o funcionamento das agências será de 8h30 às 11h30. E nos dias de Jogos, às 16 horas, o horário de funcionamento será de 9 às 14. Caso o Brasil avance para as etapas seguintes da Copa e tenha algum jogo marcado para o meio-dia, para as 12 horas, o horário de atendimento nos bancos ao público será de 9 às 11 e das 15h30 às 16h30. Já teve início a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade entre 30 a 39 anos nas unidades de saúde. Teve início nessa última quarta-feira em Patos de Minas mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Desta vez, a quarta dose de reforço da vacina é destinada para pessoas com idades entre 30 a 39 anos. Tanto nessa unidade da família da saúde aqui do bairro Alvorada, quanto no bairro Padre Eustáquio, que a nossa equipe visitou, nós fomos informados por médicos e enfermeiros de que a procura pelo imunizante anda baixa. A redução do número de casos da Covid-19 em decorrência da própria vacina e a descentralização do mutirão que acontecia no ginásio poliesportivo do Unipam, bem como antigamente no antigo projeto Saci, fez com que a vacina passasse a ser distribuída nas unidades da saúde de família de cada bairro.
Isso fez com que a procura fosse se minando, né? E essa vacinação agora precisa ser reforçada devido à nova cepa da Omicron que surge, a BQ1, dentre outras variantes que estão surgindo pelo Brasil afora, que fez com que o número de casos da doença voltasse a crescer, tanto que o Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso da máscara. Então faz-se necessário que as pessoas voltem a procurar pela vacina. O corpo de uma mulher de 56 anos foi encontrado nesta quinta-feira no meio rural de Varjão de Minas. A vítima foi agredida até a morte após negar ato sexual. Nós vamos até Varjão de Minas ao vivo com a repórter Ludmila Bahia, que tem mais informações sobre este caso. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair Cardoso. Boa noite a todos os telespectadores que assistem à NTV. Nossa equipe de reportagem está em Varjão de Minas neste momento, acompanhando mais um trágico feminicídio aqui no município. Desta vez, uma vítima foi morta cruelmente por um homem de 31 anos, o Jean Carlos. A vítima é a Neuza Júlia. Ela veio de Jaíba, no norte de Minas, para passar uns dias com a filha, que mora aqui no município. Ela teria saído com o autor, que confessou o crime à polícia. Nesse momento, inclusive, a polícia faz uma diligência neste local que nós estamos. A polícia só pediu para a gente não mostrar a situação, não mostrar o que está acontecendo, mas a gente tem um cenário ainda, Odair Cardoso, com muitas respostas a serem dadas. A gente não sabe exatamente onde a vítima foi morta. A gente sabe o local onde ela foi parcialmente enterrada, porque o Jean Carlos cobriu a cabeça e o tronco dela com terra, o restante do corpo ele colocou mato. O local onde ela foi deixada por ele fica bem próximo à cidade, é na zona rural, mas bem próximo aqui à cidade de Varjão de Minas. Agora a polícia tenta descobrir como é que foi a rota desse crime. O que ele contou inicialmente, o crime aconteceu na terça-feira à noite, mas só hoje ele foi preso e contou à polícia onde teria deixado o corpo, que já estava em um estado de decomposição, inclusive não vai haver velório, ela vai ser sepultada diante as condições do corpo. Então o que se sabe até agora é que eles teriam tido uma discussão em um local diferente de onde o Jean Carlos deixou o corpo da Neuza Júlia. A gente segue acompanhando o trabalho da polícia aqui. Conversei com alguns moradores e o estado da população aqui é de choque. População aterrorizada com mais esse crime bárbaro, já que no início da semana a gente viu um feminicídio quando um homem matou a ex-companheira na frente do filho dela e depois acabou tirando a vida. E agora a gente repete uma cena de um crime violento. Desta vez, Odair, ele teria dito à polícia, nesse depoimento inicial, que teria dado um golpe com um macaco que ele retirou do carro na cabeça dela. Fez um corte profundo e ela acabou não resistindo. Isso depois que ela teria dado um tapa nele, se negado a manter relações sexuais. A gente segue acompanhando porque a gente vê agora as viaturas da polícia saindo com o suspeito, com esse homem, o Jean Carlos, de 31 anos. E a polícia então faz um roteiro, um percurso aí de onde ele e a vítima passaram para entender todo esse caso que mobiliza a cidade, que entristece a cidade, que choca mais uma vez. Afinal de contas, estamos presenciando, infelizmente, muitos casos de feminicídio. Ok, Ludmila, obrigado por sua participação aqui conosco. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E só para a gente finalizar, Ludmila, essa situação, esse rapaz ele não tinha aí um relacionamento com essa senhora. O que foi informado para a gente é que eles se conheciam, mas não tinham um relacionamento formal, né? Exato, Odair. Até porque a Neuza, ela chegou de Jaíba, que fica no norte de Minas, no último domingo. Então era um conhecido dela, eles não tinham nenhum relacionamento sério. Eles estavam em uma festa quando o Jean Carlos disse que levaria a Neuza até em casa.
Como ela não chegou à casa e a família sabia que havia esse combinado, porque outras pessoas que estavam nesse local disseram isso à família, aí então a filha da Neuza foi até a polícia falar que a mãe não teria chegado em casa, que estava preocupada. O Jean Carlos, a princípio, disse que teria deixado a mãe na esquina. E aí aconteceu esse desfecho, quando só hoje, então, ele foi preso. A polícia tentou localizar esse suspeito ontem, não teve sucesso, mas hoje de manhã ele já estava detido. A perícia da Polícia Civil de Patos de Minas esteve no final da tarde aqui para retirar o corpo e neste momento, inclusive, faz a autópsia para saber se foi esse único golpe que, infelizmente, acabou com a vida dessa mulher de 54 anos. Foi cometido com macaco hidráulico, né? Essa é a informação da polícia. Ludmila, chama a atenção a quantidade de crimes contra a mulher nos últimos dias em Patos e na região, né? Olha, Daíra, é uma onda, é uma situação que assusta a todos nós, que ficamos estarrecidos. Você imagina, então, 2 crimes dessa natureza, feminicídios, e tão violentos numa cidade, então, como Varjão de Minas. Alguns relatos que eu ouvi aqui hoje era de que parecia que as pessoas só viam esse tipo de situação em cidades grandes e quando chega bem próximo ao lado delas, elas estão com medo, elas estão apavoradas. Eu conversei com 2 pessoas que, inclusive, moram próximas a esse local onde o corpo da Neuza Júlia foi encontrado. E a situação aqui é essa, de um pânico geral, as pessoas tentando entender tamanha violência. A gente apura também, Odair, uma informação de que o Jean Carlos tem uma passagem policial também por um crime violento. A gente está apurando essa informação, a gente vai até o quartel da polícia e daqui a pouco eu trago mais informações para você de lá. Ok, então, Ludmila, obrigado. Boa noite para você. Daqui a pouco a Ludmila, então, traz mais informações aqui e também durante a nossa programação aí, nos nossos jornais, a gente vai estar trazendo também aí amanhã toda a repercussão desse caso. Afinal de contas, mais uma mulher foi morta violentamente na nossa região, né? Aconteceu em Patos, aconteceu em outros municípios como Carmo e agora em Varjão de Minas, 2 em um intervalo menor do que 3 dias, mais uma mulher foi assassinada. Depois do intervalo aqui no News, uma reportagem sobre o lado cruel do racismo na sociedade brasileira. E você vai ver que criança de 6 anos conta as agressões sofridas e pais cobram providências. No próximo domingo, dia 20 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Uma data para refletir sobre o combate ao racismo. A discriminação racial, infelizmente, ainda é muito presente na sociedade brasileira. Para Lukian, jogar bola é mais que uma brincadeira. Virou projeto de vida. O garoto de 10 anos treina para, quando crescer, virar goleiro profissional. Na quadra, ele sempre se sentiu muito à vontade. Mas um episódio recente roubou um pouco da alegria de estar em campo. Estava jogando uma partida de futebol. Acho que eu estava no sub-11. Aí, quase no final do segundo tempo, a mulher começou a me xingar, por causa que eu estava defendendo. Bem, ela me xingou de preto e macaco. Mariana registrou o episódio narrado pelo filho com um celular. No momento das ofensas, o jogo foi interrompido pelos atletas. Na partida seguinte, os colegas de Lukian exibiram uma faixa para mostrar o desejo de combater o preconceito. Solidariedade para ajudar a curar uma dor que ainda permanece. O Lukian, ele se fechou, ele está em choque ainda, ele conversa sim, mas creio eu que ele fica contornando as coisas, igual quando a gente vai chegar para conversar com ele. Outro episódio de racismo aconteceu com Roberta. A produtora de eventos foi alvo das agressões na fila de um cinema. A gente foi assistir um filme, domingo à tarde, o Thiago e o filho dele. Compramos o ticket no andar de baixo e compramos também refrigerante, água, e aí fomos indicados a pegar no andar de cima. Passamos pelo andar de cima e fomos retirar. Quando eu cheguei no andar de cima, eu percebi que era uma fila de compra. E aí eu fui perguntar se quem já tinha o ticket precisava ainda estar naquela fila. No momento que eu passei para perguntar, eu escutei alguém gritando. Mas não era só gritando, olha, você está furando fila.
alguém gritando bem ostensivamente que eu estava furando a fila. Eu falei, olha, não, de forma alguma. Pode passar, eu só fui pedir uma informação. A pessoa que estava na frente passou por mim e foi pegar o que ele havia comprado, mas ele continuou gritando e se referindo a mim de uma forma ostensiva. Ele disse que a fila estava sendo furada porque estava ali uma pessoa que é de outra classe, que ali não era local de favelado, por isso que estava acontecendo aquilo. Tiago é namorado de Roberta e estava presente no momento. Ele conta que situações de preconceito ocorrem geralmente de forma velada e pela primeira vez viu um gesto tão explícito. Eu sou um homem negro, então durante minha juventude já fui abordado várias vezes, já houve brincadeiras, mas dessa forma agressiva e ostensiva na qual foi feita nesse domingo e qual foi necessário fazer a proteção da minha namorada e do meu filho, nunca tinha passado. No último ano, foram registrados em Minas 370 boletins de ocorrência relacionados a casos de injúria racial, que ocorre quando são direcionadas a uma pessoa ofensas por causa da cor da sua pele. Também foram contabilizados 137 boletins de ocorrência relacionados a casos de racismo, quando essas ofensas são direcionadas a uma coletividade. No último ano, uma decisão do STF equiparou as duas práticas, que são consideradas crimes inafiançáveis e sem prazo para prescrição. Para ajudar no enfrentamento de tantos casos, foi criado há 2 anos o projeto Respire Advocacia Antirracista. A ideia é usar as redes sociais para atender de forma gratuita e voluntária vítimas de racismo de baixa renda. Atuação fundamental em um cenário cheio de desafios. A legislação antirracista que a gente tem, que é relativamente precária, né? Ela padece um pouco por uma restrição excessiva. A lei de racismo que a gente tem, ela traz tipos muito específicos que, na maioria dos casos, não abarcam o grosso da situação. Somado a isso, a gente tem também uma dificuldade na própria produção da prova nos casos de racismo, o que impacta diretamente o andamento de um processo judicial, já que sem prova, muitas vezes, não há a condenação. No momento, o projeto tem pouco mais de 60 casos em andamento. Carlos conta que, embora seja fundamental a atuação na esfera do direito, o racismo precisa ser tratado como uma questão social. Eu acho que a gente precisa passar por uma profunda mudança mesmo de mentalidade, né? A gente precisa enxergar o racismo não como um problema de preto, mas como um problema social que tem que ser enfrentado por todo mundo, em todos os âmbitos, né? Acho que passa por aí. Os casos de racismo praticados contra Lucian e Roberta serão levados adiante na justiça. Além da busca por reparação, o objetivo é encorajar outras vítimas a não se calarem. Nós não podemos admitir pelas gerações que vêm, por meu filho que sofreu isso, por os outros filhos que vêm isso, que nós jamais possamos aceitar atitudes como essa, que isso não cabe mais na sociedade. Da mesma forma que eu não quero para o meu filho, eu não quero para mais ninguém, eu quero que eles dão um basta nisso, sabe? Isso mexe muito com a gente, eu não tenho assim nem palavras para mim falar assim o que aconteceu, sabe? Eu fico muito triste por isso. Pois é, a gente vai mostrar agora um caso de bullying que tem ocorrido em uma escola de Patos de Minas. Uma menina de 6 anos revela que tem sofrido agressões verbais, físicas e psicológicas. Teve até o cabelo cortado por colegas que disseram que era feio. A menina tem 6 anos, estuda na Escola Municipal Norma Borges Beluco, em Patos de Minas. Ela conta que tem sofrido bullying por alguns colegas. Teve até o cabelo cortado. As meninas ficam cortando meu cabelo atrás, ficam me batendo, eles ficam me empurrando, chamando que meu cabelo é feio. Os pais repetem os relatos feitos pela filha e contam que a criança nem queria mais voltar à escola por conta do que tem sofrido. Ela chegou em mim um dia e falou: papai, eu não quero ir pra escola mais não. Os coleguinhas estão falando que meu cabelinho é feio e tal, e criticando ela, né? Vai brincar no recreio, bate nela. Chegou a enforcar ela na escolinha. Ela tem sofrido bullying e racismo na escola. As crianças falam que o cabelo dela é feio, que eles cortam o cabelo dela. Ela chega em casa reclamando, chorando, falando que eles estão batendo nela. Ela conta para a professora e a professora fala que não tem nada. Ela fala os nomes
Mas ela fala que é só com ela lá na sala, com mais ninguém. O bullying pode ser verbal, físico e psicológico, e as 3 maneiras podem acontecer ao mesmo tempo. Justamente o que sofre a criança. O pai conta que, por conta do problema, a filha mudou até o comportamento. Ficou mais agressiva, porque por causa desse problema. Ela era mais quieta, mais comportada. Agora, devido a esse problema que ela tá passando aí, né? É difícil, né? Indignados com o bullying que a filha vem sofrendo, os pais foram até a escola relatar a situação e esperam providências. Que eles procuram os pais das crianças e tem uma conversa. E eles não tomam providência disso aí, né? Como a gente é pai, a gente acha isso muito, muito ruim, né? Um absurdo um trem desse, né? Porque a criança tá lá para estudar na escola, né? Não sofrer bullying, racismo. Eu espero que a escola tome uma providência. Nossa equipe de reportagem foi até a escola para saber o que a direção vai fazer diante a denúncia de bullying feita pela criança e pelos pais. Aqui no anexo da escola Norma Borges Beluco, a direção nos informou que já está por dentro da situação e que os pais dos 4 alunos envolvidos serão acionados para que a situação seja resolvida da melhor forma possível. Depois do intervalo aqui no News, polícia localiza corpo de mulher morta após negar ato sexual em Varjão de Minas. Câmara aprova em segundo turno o projeto que obriga Ferros Velhos de Patos de Minas a comprovar a origem de materiais. E vereadores aprovam alteração de lei permitindo que fogos de artifício possam ser utilizados no meio rural. Na reunião da Câmara Municipal desta quinta-feira, os vereadores aprovaram em segundo turno o projeto de lei que torna obrigatória a comprovação de origem dos materiais adquiridos por ferro-velhos em Patos de Minas. Esse projeto de lei apresentado pelo vereador José Luiz teve 15 votos favoráveis, aprovado em primeiro turno e tem a intenção, inclusive, de fiscalizar os ferros velhos de Patos de Minas que compram algum tipo de produto e que não tem um tipo de comprovação, ou seja, hoje, para se vender qualquer tipo, né, de peça para o ferro velho, seja peça de bronze, prata ou até mesmo algo suspeito, tem que apresentar um documento de onde veio esse material. A intenção, de acordo com o vereador, é diminuir a questão dos crimes de receptação aqui na cidade de Patos de Minas. Vou conversar com ele agora, porque, vereador, a intenção é essa. Tem uma lista de produtos que caem, né, na famosa receptação de pessoas que trocam ali no ferro velho por dinheiro e depois trocam por drogas. E você, inclusive, na reunião, disse que se comprometeria a fiscalizar esses ferro velhos? Claro, com certeza. É um projeto de grande importância. É claro que a gente queria estender os nossos poderes, né, como vereador, para que acabasse com esse crime, mas a gente apenas vai tentar, através desse projeto, né, um projeto de grande importância que tem uma listagem de produtos que vão ser proibidos, essa comercialização sem uma devida comprovação de sua origem, né? E onde que visa principalmente esses fios elétricos. Aqui está uma vergonha aqui na nossa cidade, a quantidade, né, de roubos aí que acontecidos diariamente com fiações elétricas. O pessoal vai lá, retira o relógio da casa de quem está construindo, ou de uma empresa, de uma casa mesmo que já está pronta, o que seja. E além desse, tem outros itens também. Então a gente visa, sim, diminuir esse número através desse projeto de lei. E, claro, nós, vereadores, nós temos o papel de ser fiscalizadores, não só do executivo, mas também da nossa cidade. Então, às vezes, aí, pela falta de fiscalização, por ter pouco efetivo para a nossa cidade, acaba que eu posso também cumprir esse serviço, né? É claro que a gente vai surgir aí algumas denúncias e a gente não pode se omitir, né? A gente não pode prevaricar. Então, tem que ter uma comprovação, tem que estar detalhado quem que foi o comprador, quantidade que foi pesada, o que foi pago, né? Então, isso aí irá nos ajudar bastante para que a gente tente diminuir esse processo. E, vereador, para a gente finalizar aqui, como vai ser essa conversa junto à Polícia Civil e também à Polícia Militar? Você chegou ali, né, como vereador, papel de fiscalizar, encontrou que há algum produto em origem duvidosa, a polícia já deve ser chamada para fazer essa fiscalização e você não teme, por exemplo, o grande número de represálias que pode acontecer, já que existem vários ferros velhos na cidade? A gente tem que lembrar que há aquelas pessoas que são donas, né, empresários de ferro velhos que são comprometidos, que trabalham dentro da legislação, mas também tem alguns aí que são
receptadores, né, que fazem um desserviço. Então é nesse que a gente tem que atingir, porque hoje o papel da reciclagem ele é importantíssimo no nosso convívio, né? Produzir, gerar menos resíduo, alguma coisa do tipo. Agora, quanto à sua pergunta em relação ao trabalho com a polícia, já um pouco por fora. Por quê? Envolve uma investigação mais complexa. Inclusive, teve aqui na Câmara aqui, até um certo tempo atrás, o delegado doutor Elber Rodovalho, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errado. O Rodovalho. Isso, obrigado. Ele mesmo falou, né, sobre a complexidade, porque você tem que achar a vítima, você tem que achar o criminoso, e tudo isso aí, até que monte a investigação, seria muito trabalhoso. A gente vai voltar ao vivo a Varjão de Minas, onde o corpo de uma mulher de 56 anos foi encontrado nesta quinta-feira, no meio rural do município de Varjão de Minas. A vítima foi agredida até a morte após negar ato sexual. A repórter Ludmila Bahia volta a falar conosco ao vivo. Ludmila, quais outras informações você traz para a gente? Ludmila não está nos ouvindo. A gente está tentando falar com ela lá sobre... A Ludmila está apurando todos os detalhes desse caso, né, trazendo para a gente. Ludmila, você me ouve? Nós temos mais detalhes aí sobre esse horrível assassinato acontecido novamente em Varjão? Sim, Odair Cardoso, agora nós estamos no quartel da Polícia Militar em Varjão de Minas. A Polícia Militar fechando nesse momento a diligência durante toda esta quinta-feira. A polícia teve aí o trabalho de apurar todas essas informações da prisão do homem que assumiu esse assassinato, que vai ser classificado como feminicídio de fato. E a meu lado, o cabo Elvis Marques está à frente dessa ocorrência e vai dar aí pra gente todos os detalhes de uma história que até há pouco vocês estavam pegando detalhes e indo até os locais por onde eles passaram para sintetizar, para entender toda essa história de um crime muito cruel. Boa noite a todos os telespectadores. Essa ocorrência aí é em decorrência de um desaparecimento que ocorreu ontem, né? A família procurou a Polícia Militar ontem, registramos o desaparecimento, informando que a vítima estava na casa do autor, estavam em comemoração com demais familiares, fazendo uso de bebida alcoólica, e que a vítima, quando a filha da vítima resolveu ir embora da casa, juntamente com outras pessoas, a vítima resolveu ficar. E como ela estava muito feliz, eles deixaram que ela ficasse lá na casa. E o autor disse que ia levar a vítima em casa. E nesse intervalo aí, isso foi na data de terça-feira, né, às 16 horas, ele não retornou com a vítima. Ele não levou a vítima até a casa dela. Ele retornou sozinho e a filha da vítima procurou. E a vítima não apareceu mais. Na manhã de quarta-feira, o autor desapareceu também, vindo aparecer somente hoje. Hoje nós diligenciamos até a casa do autor, abordamos ele e conversamos bastante com ele, e ele confessou que realmente cometeu esse feminicídio, né? Que ele, da festa, ele levou ela para próximo ao sindicato rural e começaram a manter uma relação sexual, que a vítima, ela interrompeu essa relação. Irritado com essa situação, o autor pegou o macaco do carro, do veículo dele, e enquanto a vítima se vestia, ele desferiu um golpe com o macaco, com essa ferramenta. A vítima caiu no chão. Ao se levantar, o porta-malas, como o porta-malas do carro estava aberto, ele desferiu mais um, e a vítima caiu dentro do porta-malas. Dentro do porta-malas do veículo, ele desferiu mais 2 golpes, vindo a ceifar a vida da vítima. Posteriormente, ele deslocou até uma estrada vicinal, próxima a Varjão de Minas, e enterrou o corpo da vítima. Essas são informações aí que constam até no momento. Bom, Cabo, a gente sabe também que
O Jean Carlos, ele já tem passagens pela polícia, há uma ocorrência também até de estupro, o caso está na justiça ainda. Ele tem um histórico aí, digamos que violento. Qual que é o perfil dele entre os policiais? Como é que vocês veem esse tipo de situação? É uma ocorrência que ele está enquadrado aí no artigo 157, né? E essa ocorrência aí ainda não houve um trânsito em julgado. Aparentemente é uma pessoa assim, tendo essa ocorrência, ele não é conhecido no meio policial, certo? Mas ele foi bastante frio nesse crime que ele cometeu aí. Até por esse motivo, assim, não havia um monitoramento dele por ser um cidadão que não era tido como sendo sempre abordado, né? Não tinha demais crimes dessa natureza apurados pela justiça. Bom, estou falando do estado dele, da situação hoje, então, quando ele estava conversando com os senhores, ele em algum momento mostrou arrependimento, em algum momento ele estranhou assim, a situação, falou, se arrependeu? Como que ele se mostrou durante tudo isso? Não, ele se mostrava bastante frio, ele negava os fatos a todo momento, né? Nós conversamos com ele muito, orientamos ele que, né, confessasse, porque a situação já estava praticamente resolvida. Ou seja, a senhora estava com ele, ela desapareceu, é uma senhora que sempre estava com o celular, ela não recebia ligações, né? Ele, assim que teve a notícia do desaparecimento dela, ele sumiu por 24 horas, ele não foi trabalhar, e assim, depois de bastante conversa, ele resolveu tirar esse peso, né? E contribuir com as diligências, mostrando que o local onde estava o corpo e confessando que ele tinha matado ela e a forma como se deu esse assassinato. Bom, então ele deve responder aí por feminicídio, ocultação de cadáver, quais outros crimes ele deve ser enquadrado? Sim, ele vai responder aí por feminicídio, né, homicídio. Por homicídio, ele vai responder por ocultação de cadáver, por estupro. E são esses três, a princípio, são esses três crimes que ele irá responder perante a justiça. Bom, qual é o procedimento agora? A gente sabe que ele está sendo ouvido ainda, tem mais interrogatório. A partir de agora, a partir de fechada a ocorrência, qual que é a praxe da polícia? Vamos apresentá-lo à autoridade de plantão, delegado, no caso Minas, certo? Pelo crime, no flagrante de ocultação de cadáver. E demais diligências, demais medidas legais serão pedidas à autoridade judiciária pelo delegado de polícia. Uma questão, conversando com alguns moradores e relatando há pouco para os telespectadores do NTV News, esse sentimento de medo, de pânico, porque presenciamos 2 crimes muito violentos em uma única semana em Varjão de Minas. Qual que é o perfil da cidade? Foram crimes assim atípicos, mas obviamente extremamente chocantes. Qual vai ser a postura da Polícia Militar, também a população, para dar esse suporte, para dar essa segurança, a tranquilidade que os moradores precisam? Realmente foram crimes bárbaros. Esse primeiro feminicídio não chegou ao conhecimento nosso, e o cidadão, por ser uma pessoa muito pacata, ele era uma ilha dentro da cidade, ele não se comunicava com outras pessoas, então a gente não teria como, né, informações. A partir do momento que a gente tem informações, por isso que a gente pede que pessoas denunciem vizinhos, qualquer tipo de violência contra as mulheres, justamente para que a Polícia Militar faça o monitoramento dessas pessoas e iniba as eventuais ações criminosas que elas poderão ter. No caso dessa situação, foi um fato também eventual. A senhora estava aqui há um mês, ela veio passear na cidade de Varjão de Minas, ela não conhecia o autor, ela foi na casa do autor, conhecia um parente do autor, e o autor, muito frio, premeditou essa situação. E para evitar, né, para a gente combater a violência doméstica, a polícia conta com a
as denúncias para serem feitas para a Polícia Militar e vamos intensificar aí patrulhamentos, né, visitas a vítimas de violência doméstica, para que esse tipo de fato não ocorra mais. Foram situações atípicas, situações que devemos evitar e buscar, né, que os responsáveis sejam levados à justiça e condenados pelos crimes bárbaros que cometeram. Certamente. Obrigada, Cabo, pelas informações. Então, Odair Cardoso, a gente tem todo o cenário traçado, então, depois desse dia de intenso trabalho da Polícia Militar, e a gente continua aqui acompanhando o desfecho de tudo isso para atualizar, para contar todos os fatos também para os nossos telespectadores. Mais alguma pergunta, Daí? Ludmila, a gente fica imaginando realmente o que você disse aí desse ambiente numa cidade tão pequena como Varjão, né? E com dois crimes horríveis, muito próximos um do outro, né? A população chocada com tudo isso. E a gente imaginando também como é que os pais, né? Como é que os familiares estão nesse momento, avaliando tudo isso e com medo, né? Porque, como a gente falou no bloco anterior, parece que uma onda de violência começa a se formar e isso vai se alastrando por uma região, algo horrível que precisa ser combatido e que não pode ser tolerado de maneira alguma, né? Certamente, Odair. É chocante, é bárbaro, por isso até a Polícia Militar reforça. Caso as pessoas vejam alguma coisa, percebam que a situação está fora da normalidade, que haja denúncia, que acione o 190, porque nós estamos assistindo, infelizmente, barbáries acontecendo. Eu estive na casa da filha da vítima, o Odair Cardoso, da Neuza Júlia. A filha está muito abalada, não conseguiu conversar com a gente entende perfeitamente toda a situação. Na casa tinham muitos amigos, outros familiares também, todo mundo ainda com medo, chocado, todo mundo sem entender todo esse cenário, tamanha frieza e barbaridade cometida com essa senhora aqui em Varjão de Minas. Obrigado, Ludmila. Parabéns pela cobertura aí, em busca do fato, ao vivo, direto, no momento. Papel que a NTV desempenha ao longo de sua história. E fique à vontade para trazer qualquer informação, embora a gente esteja no finalzinho da edição, mas claro que amanhã a gente vai repercutir esse fato, certamente. Obrigado, viu? Obrigado, Odair Cardoso. Obrigada a todos que estão conosco aqui na NTV. E amanhã, mais detalhes, mais repercussões de mais um crime bárbaro aqui na cidade de Varjão de Minas. Olha, os vereadores de Patos de Minas aprovaram modificação na lei que proíbe a venda de fogos de artifício com estampido, permitindo a utilização destes apenas no meio rural. Olha, esse projeto de lei já estava em vigor há quase um ano aqui em Patos de Minas. Ele foi aprovado no dia 24 de dezembro do ano passado. O relator desse projeto, o autor desse projeto, é o vereador José Eustáquio de Faria Júnior. Ele, inclusive, teria pedido a proibição para o comércio e o uso de fogos de artifício com estampido, ou seja, com muito barulho, no perímetro urbano em várias regiões aqui de Patos de Minas, também na zona rural, para proteger crianças, pessoas como, por exemplo, com autismo e animais de estimação. Só que aí teve uma mudança do texto, né? E aí esse projeto foi discutido hoje para ser votado, essa mudança no texto. Gerou bastante repercussão, inclusive com a opinião contrária do próprio autor do projeto. Vamos ouvir o vereador que disse que a votação dessa alteração seria um retrocesso para as conquistas que o município teve. Vamos ouvir. Infelizmente, eu entendo que a aprovação desse projeto hoje pelos colegas, a gente vai estar regredindo muito em relação à causa animal. Uma vez que na zona rural também tem muitos animais. Na zona rural tem crianças autistas, adolescentes autistas, adultos autistas que sofrem de forma demasiada com o barulho, né? E também temos idosos, muitos idosos, temos doentes, temos recém-nascidos, e não justifica, né? Não liberar na cidade e liberar na zona rural, se lá também tem todas essas pessoas, né? E todos esses grupos, e aqui eu incluo
os animais também, né? Depois de alguns minutos de discussão no plenário da Câmara, essa lei ela foi aprovada, ou seja, a partir de agora está permitido a venda dos fogos de artifício com estampido, mas terá então a consciência do cidadão que não pode soltar no perímetro urbano. Para explicar como ficou essa lei agora, está aqui o vereador Zé Luiz, que vai explicar como que ficou a lei, né, a partir de agora. Antes não podia, você argumentou que prejudicou bastante o comerciante dessa área, e agora pode. Como que vai ser feito? Vai ser apenas a consciência dessa pessoa que comprar, ou o vereador também vai ficar em cima para fiscalizar? Esse projeto, no meu entender, ele veio para corrigir o excesso do projeto original. É claro que a gente tem que respeitar a votação que foi feita aí da última, né, que é essa proibição na utilização. Porém, a gente não pode prejudicar o comércio, que vive disso. Inclusive, o comércio já foi chamado aí pela prefeitura que não pode vender mais. Então, assim, nós vamos estar acabando com um comerciante, né, com alguns comerciantes que, de forma lícita, tiveram o seu alvará de funcionamento, registro certificado pelo Exército, porque são produtos fiscalizados pelo Exército e tudo mais. Então, a gente não pode estrangular essa pessoa que vende esses produtos aqui de forma lícita, mais uma vez, para que ele chega a ponto de fechar o seu comércio e, às vezes, né, até ir para outra cidade. Então, como seria a arrecadação dessa empresa? Mas eu acho que o mais importante do que isso é também a questão de utilizar na zona rural. Você falou, inclusive, da utilização consciente, desculpa interromper, nas questões de povos tradicionais, como folias de reis, eventos da zona rural e até mesmo em lixões e implantações que é utilizado. Onde você tirou esse argumento para contextualizar tudo isso? Eu tenho conhecidos, né, que trabalham em lavouras, eles usam o fogo de artifício para afugentar pragas, principalmente as aves, lógico, né? Eu, por experiência própria, já fiz estágio no aterro sanitário daqui de Patos de Minas, lá, como trabalha com lixo, tem muito urubu. E é proibida a presença de animais ali, principalmente os urubus. É usado fogo de artifício para afugentar esses urubus, né? E também a questão tradicional. Daqui a alguns meses, é tradição da nossa cidade, principalmente nas comunidades rurais, as folias de reis. E o pessoal usa os fogos de artifício nas folias de reis. Inclusive, o próprio pessoal que organiza isso aí nos pediu para que a gente pudesse, né, ao menos corrigir essa situação de permitir na zona rural. Então, nada mais além do que isso, a gente sabe sim da importância de cuidar das pessoas que têm problemas com barulhos excessivos, né? Tem os idosos, os autistas, os próprios animais, e a gente vê que na zona rural, por ser muito espaçada as áreas, as pessoas conseguem fazer esse uso consciente. Agora, a pessoa que utiliza aqui então na cidade, ela tem que ser responsabilizada por esse erro, né? A gente não pode permitir, né? Desculpa, a gente não pode permitir que todos sejam punidos por essa lei. Obrigado, vereador, pelas explicações. Mesmo com o projeto de lei que já estava em vigor, há, segundo alguns parlamentares, uma dificuldade para fiscalizar tudo isso. Já que está chegando o período de Copa do Mundo, a expectativa é que esses fogos de artifício eles aumentem a proporção de serem soltados aqui na cidade e, de acordo com essa nova lei, também vai ficar, ou seja, a consciência da população em jogo e vai ser punido aquela pessoa que for pega no ato infracional, ou seja, no crime, né, cometido dentro do perímetro urbano de Patos de Minas. Ela pode ser responsabilizada até por crime ambiental com relação ao que prevê a lei. Uma alteração do texto que já era votado, já foi aprovado em 2021 aqui em Patos de Minas. O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra. Até lá.